Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor a todos. Eu quero ler o texto. É a mensagem que está ainda no coração. O livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 10. O texto diz: quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Queridos, como trata-se de um culto de reflexão de Santa Ceia, e a Santa Ceia é um culto de restauração, de lembrarmos da bondade de Deus e das suas promessas, e de refletirmos do que Ele fez por nós, eliminando os nossos erros. Por isso, eu gostaria de falar-lhes sobre projetos devolvidos. Os irmãos hão de convir. O texto e o contexto é muito conhecido. Conhecemos ele de cor e salteado. O interessante observarmos é que Moisés vem ao cenário como um projeto escolhido por Deus em um momento difícil para o povo de Deus, que estava ameaçado por alguns aspectos políticos, por conta da dura servidão de Faraó para com o povo. Então, no texto nós percebemos que Moisés surge diante de uma impossibilidade humana, quando a ordem vinda da maior autoridade política do mais poderoso país daquela época era de eliminar todos que nascessem do sexo masculino. Então os irmãos hão de convir que neste contexto de destruição, de eliminação, a Bíblia cita que nasce um menino filho de levitas, descendentes da tribo de Levi, e por conta de aspectos ou de características, de adjetivos favoráveis, ele é salvo da morte pela própria mãe, tendo em vista que a Bíblia diz que ele era formoso. Então isso contava muito na época. Então a mãe, vendo esta beleza diferente de Arão ou de Miriam, ela o poupa e para salvá-lo joga no cesto. Ele estando no cesto, diz a Bíblia que a filha de Faraó, justamente naquele dia, vai se banhar. E as suas servas dão voltas em juncos, que é comum nascer nas águas, o cesto encalhou. E o menino chora e ela ouvem e percebem e vão socorrer a criança. O interessante é que nós já percebemos que é um projeto de Deus, pois não há registro de sobrevivência de nenhum outro, mesmo que a história também não relata. Não há registros acerca deste assunto, só Moisés. E o interessante é que Miriam, sua irmã, está de olho. Então é quando a princesa pega o cesto, vê o menino, se apaixona, mas não sabe o que fazer. Grávida não estava, não tinha como amamentar. E chegar com uma criança a beber no colo, no palácio, era frustrante. Então a Bíblia diz que Miriam se aproxima e se predispõe, dizendo-lhe
eu conheço uma mulher que tem disponibilidade de cuidar dele para a senhora. Então veja que a princesa entrega e diz: entregue a esta mulher e diga que eu pagarei a ela o salário para ela criar ele para mim. Então Moisés volta para onde nasceu o bebê. E como o bebê não tem vontade própria e vai se desenvolver amamentando-se no seio da sua própria mãe materna. A Bíblia diz que com o passar dos dias ele vai crescendo naturalmente. E quando ele cresce, ele vai crescendo em meio ao seu povo. Moisés vai crescendo em meio aos hebreus. Vamos partir do pressuposto até a adolescência e a juventude. Então ele já começa a viver no meio dos hebreus, sabendo todas as histórias. Então a Bíblia diz, no versículo 11, se nós lermos: naqueles dias, sendo o menino ou o homem já feito, ou seja, quando nós lemos o versículo 10, ouvimos o conceito. O menino saiu de bebê, se tornou grande. Quando ele se torna adolescente, partindo desse pressuposto do grande, ele vai ser levado para a filha de Faraó e ela toma-o como filho. Veja que até aqui ele é anônimo. Até aqui não foi Joquebede, não foi Anão que deu nome ao filho para a história. O nome vai aparecer para Moisés, ele sai do anonimato quando ele já estava grande, partindo do pressuposto adolescente. A Bíblia diz que quando ela recebe a filha de Faraó, ela tem como filho dela e é ela que põe o nome. E o nome que ela coloca é Moisés, que quer dizer, porque das águas o tirei. Então veja que agora ele vai estar no palácio. Ele agora tem nome. Ele agora tem futuro. Veja como Deus vai trabalhando de bebê. Cuidou no cesto. Agora como adolescente, Deus vai colocar ele no lugar que cada adolescente ou jovem queria estar. No palácio da maior autoridade política de Israel, do Egito. Então o que é que ele tem direito agora? Olha como Deus trabalha. Ele vai estudar nas melhores faculdades do Egito. O contexto histórico, e eu digo isso porque nessas 2 vezes que eu fui ao Egito, eu tive o prazer de conversar cerca de passei quase 5 dias, todos os dias, saímos de 8, só voltávamos às 18, às 19, ouvindo arqueólogos. Não é simplesmente uma viagem, é um curso. E ele falava estas coisas que ele estudou na melhor faculdade do Egito, ou nas melhores, tanto em Mênfis, que era na época a cidade principal, como Heliópolis. Era um contexto de cuidado tão grande que ele estava sendo preparado para ser futuro faraó. Era um sucessor do possível faraó que estava em exercício. Então as melhores faculdades vieram para ele. Guias, ou seja, seguranças, 24 horas cuidando dele. Então veja que o versículo 11, a tonalidade muda. Veja o que a tonalidade diz. Sendo Moisés, se você ler capítulo 2, versículo 11 de Êxodo, vai dizer, veja que ele começa como bebê, ele se torna menino, ele se torna adolescente, está no texto, e agora já é homem feito. O versículo 11 diz isso. Sendo Moisés, ou melhor, versículo 11 do capítulo 2. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito. Na minha versão está assim, atualizada. Já grande, já adulto. Então veja que agora ele estava
pronto, formado de uma maneira tamanha, que se você ler Atos dos Apóstolos, séculos se passaram, veja o teor da formação de Moisés. Quando você vai ouvir e ler a pregação de Estevão, Atos 7:22, olha o que é que ele diz. Quem lê para mim aí? Abre a Bíblia rapidinho. Olha, só para ler, só para você ter uma ideia do quanto ele chegou à idade adulta. O que é que diz? Leiam, por favor. Atos 7:22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Veja que para isso estar aqui, a história não apagou, porque séculos e séculos se passaram de Moisés, da formação, para o Novo Testamento, para Estevão. E Estevão ainda fala da formação dele. Agora Moisés está pronto. O povo estava oprimido. Deus pegou o projeto de bebê e deixou ele pronto como adulto, pronto para, se possível for, dominar a maior potência política e econômica do mundo antigo. Mas aí acontece algo inesperado. O versículo 11 diz que, sendo ele já homem feito ou já adulto, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também um certo egípcio espancando um homem, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ninguém para ver, matou o egípcio e escondeu na areia. Ou seja, um erro grave. Quando Deus preparou o Moisés, deixou ele no ponto, Moisés erra. E ele não podia errar. Ou melhor, não devia. Era um projeto de Deus. Desde bebê até adulto, Deus cuidou e deixou-o no ponto. Vou te usar agora. Mas ele tinha o pavio curto. O defeito dele era não se controlar. Com toda a formação, o erro vem. E ele comete um erro, matando um egípcio e escondendo na areia. E segundo a história egípcia, era um dos maiores crimes. Então ali escondeu, acabou, ninguém viu. Então, na sequência dos acontecimentos, não dos dias, a Bíblia diz que ele vê de novo dois hebreus brigando. E veja que o texto diz que quando ele foi matar o Egito, ele olhou de um lado para o outro, todos os lados, e ninguém ele viu observando. Então, quando viu que ninguém estava olhando, ele matou o Egito e escondeu. Aí na outra ocasião, ele vê dois irmãos hebreus brigando. E ele vai dar um conselho. Por que você está batendo no seu próprio irmão, no seu patrício? Quem agredia disse: o que é que você tem comigo? Você quer se meter aqui porque você pensa que eu não vi o que você fez? Eu vi quando você matou o Egito e escondeu na areia. E as orelhas suspendem. Moisés baixa a cabeça. E o erro vem na sua mente e no seu coração. A sequência diz que a notícia chegou no palácio e Faraó soube do que ele fez. Quando ele soube que Faraó já estava sabendo e queria matá-lo, olha o que diz o versículo 15. O versículo 15 do mesmo capítulo diz o quê? Quem lê? Informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés.
Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra. Se deteve, guarde isso. E assentou-se junto a um poço. A gente costuma pensar que foi Deus que mandou Moisés para o deserto, mas não foi. É diferente de Jesus. Jesus, o Espírito Santo o conduziu. Moisés não, ele fugiu. O erro pesou tanto que vem as consequências. Esqueceu de tudo que havia feito. Deus preparou tudo certinho desde o berço, lhe dando salvação quando a possibilidade era zero. Mas por ser pavio curto, impulsivo, matou o homem, e o erro fez ele fugir. E o interessante é que ele foge, abre mão do palácio, abre mão da casa dos pais dos hebreus. E o deserto é um deserto. A única coisa que você vê no deserto não é juntas, não são juntas, são acácias e espinhos, sássaras, uma longe da outra. Quando você encontra o deserto que Moisés não era fácil. Por quê? Porque o erro de Moisés fez ele fugir. O erro impregnou na mente e no coração do Moisés e o jogou no deserto. E no deserto ele se conformou. Porque o Senhor está dizendo isso, que é um culto de Santa Ceia. E quantos de nós não estamos acorrentados em um deserto por conta de um erro que cometemos? Quantas pessoas já perderam aquela alegria de falar línguas estranhas e da salvação? Porque o erro está impregnado. Você errou, você fez isso, você fez aquilo, você não serve mais. E esse erro acorrenta a gente em lugares que não dá mais coragem de fazer mais nada na igreja. Mas nessa ceia eu vim te dizer que é hora do deserto devolver o projeto. É difícil, você não consegue separar o fracasso do sucesso. Todos os grandes de sucesso tiveram fracassos. Eu li um texto quando estava preparando esta mensagem, ou estudando ainda, como ainda estou. E eu achei interessante que no século passado, um homem chamado Babe Ruth, norte-americano, lutador ou esportista de beisebol, e ele foi o único no seu tempo que conseguiu o recorde de rebatidas, 714 rebatidas, recorde até hoje é falado. Liguei para um amigo da região de Massachusetts e perguntando como era a pronúncia real do nome dele. Ele disse: ele é daqui, da minha cidade, pertinho de mim. Veja quando ele se tornou tão famoso que até hoje os mais jovens ainda lembram e sabem pela história. Mas o que a história não conta, e está nas entrelinhas que a gente vê, é que do jeito que ele foi recordista, 714 rebatidas, ele também era recordista de erros. Ele também tinha recorde de erro. Para ele acertar 714, ele superou todos nos erros, mas ele não desistiu. O erro não parou ele de chegar ao sucesso. É impossível separar. O deserto segurou Moisés por conta de um erro. Veja que esse erro fez ele abrir mão de tudo. Esse erro, ele esqueceu de Joquebede, esqueceu de Miriam, esqueceu da família. Porque o erro pegou ele e acorrentou no deserto. Você daqui não vai mais sair, você errou. Ou seja, eu quero imaginar que todas as vezes que ele tentava levantar, o erro dizia: você matou.
Pergunta para quem está ao teu lado: qual é o erro que está te acorrentando? Se é que existe. Mas se eu perguntar quem daqui já não errou, levante a mão. O teu erro não é maior do que a bondade de Deus. Você é um projeto de Deus, não foi o erro que vai te afastar dele. O erro, Deus permitiu e ficou em silêncio para Moisés aprender com os erros. Eu estava lendo, eu gosto de ler artigos, eu gosto de ler, estou lendo muito pouco hoje. E eu achei interessante quando eu estava lendo um livro, e aquele livro contava uma história dizendo que um grande diretor de um banco famoso ficou velho. E quando ele ficou velho, ele chamou um dos diretores jovens, chamou no escritório e disse: eu vou me aposentar, e eu escolhi você para ser o meu sucessor. Aquele jovem ficou, quase que perdia os sentidos de tão impactante que foi a notícia. Quando ele se recuperou, ele disse: Senhor, eu sempre lhe apreciei, lhe admirei pela sua liderança, pela sua conduta na frente desta empresa. Eu sempre lhe admirei pelas atitudes que o Senhor tomou. Qual é o segredo do sucesso de chegar onde o Senhor chegou? O velho disse: tomando decisões acertadas. Aí o jovem parou, olhou para ele e disse: como foi que o senhor aprendeu a tomar decisões certas? O diretor baixou a cabeça e disse: tomando algumas erradas. Eu aprendi a acertar com os erros. Então o erro não é para você desistir. O deserto está querendo te acorrentar, está querendo dizer que você não serve mais. O erro não é para você ficar ancorado, parado no deserto. Você não foi escolhido para isso. O erro é para você aprender por ele e crescer, que Deus ainda está te esperando. É ceia, é culto de sairmos daqui restaurado. Não é um culto qualquer, é o culto da gente voltar ao Calvário e fazer como Martim Lutero disse, quando o diabo usava os erros e dizia: você errou, você é pecador, mas ele lembrava e dizia: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus erros ou pecado. O escritor diz: passando muitos dias, anos, Moisés se acostumou tanto no deserto que foi cuidar de rebanhos de ovelha. Ele não foi projetado para aquilo no contexto literal. Eu tive o privilégio, vocês sabem, de ver o que é um pastor real de ovelhas, solitário, sentado ou em pé, subindo ladeira, descendo ladeira, sem companhias. Casou. E casou aonde? No deserto. Gerou filhos, porque o erro dizia: daqui você não vai sair mais. Aí o escritor diz: passando muitos dias, ele vai pastorear as ovelhas e vê algo diferente. Ele vê uma moita de sarça pegando fogo. Era comum no deserto, mas o problema era que o fogo não consumia a sarça. Deus deu ordem, um anjo. Passaram anos e anos no deserto, dizia: daqui você não vai mais. Aí Deus vai e diz: anjo, vai tocar fogo na sarça, vai, e não deixa ela se consumir. Ele não esperava. A sarça queima e ele é atraído pela sarça.
e diz: eu vou ver que maravilha é essa. Pasmem. O texto diz que quando ele vai se aproximando, o anjo não fala, quem fala é o próprio Deus. Deus vai no deserto e diz: Moisés, ele chama pelo nome. Moisés, Moisés, não se aproxima, porque o lugar que você está é terra santa. Olhe, pode ler o Êxodo que você quiser, a versão que você quiser. Quando Deus chega, não chega passando erro na cara dele. Deus não chega dizendo: eu vi o que você fez, você errou. Deus disse: não chegou a hora, eu vim te buscar. O deserto vai ter que devolver você para mim. O deserto acabou com ele. O deserto tirou até o direito de fala bonita dele. O deserto tirou a poderosa obra dele. O deserto tirou o diploma dele. O deserto tirou a perspectiva de ser faraó dele. Mas Deus não desistiu. Vai lá e diz: você ainda serve. Eu estou precisando de você. É hora de voltar. Será que você pode pregar comigo e dizer para quem está ao teu lado: não importa o teu erro, esta noite o deserto vai ter que devolver você para Deus. Esta noite o esquecimento, o anonimato vai ter que devolver você para Deus. Nós que costumamos apagar histórias, nós seres humanos que costumamos passar o erro na cara um do outro, esquecendo a história que ele tem, esquecendo o projeto que ele é. Mas Deus não. Estou precisando. Já deu tempo de aprender com o erro. Eu quero tirar o meu povo e eu não abri mão de você. É você mesmo. Senhor, eu nem falar sei quem sou eu. Olha o que o deserto faz. Êxodo 2 diz que ele estava preparado. Estevão diz que ele foi formado em todas as ciências do Egito. Agora o deserto suga, e quando Deus precisa ele diz: quem sou eu? Nem falar mais eu sei. Não importa, se for preciso eu vou te dar um intérprete. Mas eu não desisto de você. O projeto é você. Eu vou lhe buscar. O deserto, ei, correntes estão sendo quebradas e você está sendo devolvido para Deus. Correntes estão sendo quebradas e você está sendo devolvido para Deus. Oh, companheiro, não são os nossos erros que vai fazer Deus desistir de nós. Agora, pasmem, pode olhar em todo o Velho Testamento, você não vai encontrar isso aleatoriamente. Capítulo 33 do Êxodo, versículo 11. Um homem que começa errando. O que é que diz? Êxodo 33, 11. Quem lê em voz alta para mim? Olha o que é que diz a história. Falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer um fala com um amigo. Deus chegava para Moisés como eu estou assim com o Senhor, pastor, cara a cara, meu amigo. Em nenhuma história do Velho Testamento você vê Deus lembrando e passando o erro na cara dele. Então esta ceia é para você lembrar da bondade dele. Esta ceia é para você sair daqui renovado. Essa ceia é para você dar adeus ao deserto.
Esta ceia é para você ouvir o barulho das correntes sendo quebradas e vocês caindo nos braços de Deus, e Ele dizendo: meu amigo, eu estava esperando este dia, eu cheguei. Eu não estou aqui fazendo apologia do erro, mas eu estou dizendo para você que é impossível separar o fracasso do sucesso. Então levante a cabeça, fique de pé por um instante. Como você chegou aqui? Se você puder, eu gosto sempre de fazer isso. Se você puder, é santa ceia, é confraternização. Então vira para esse crente que está do teu lado, se for íntimo ou do mesmo sexo, vira para ele, vira para ela, vira para ele aí, vira para ele. Me ajuda aqui, Marinho, me ajuda aqui. Vira para ele, vira para ela e diga: não quero nem saber como você chegou na ceia, quero saber como você vai sair daqui. Diga: vou voltar livre, dando até o deserto, porque o deserto hoje está me devolvendo a Deus, e os meus erros não vão ser lembrados mais. Abraça ele, abraça ela, vai, por um minuto. Te amo, Deus. Chora com ele um pouquinho, profetiza para ele e diz: o deserto dá a Deus, é hora de dar a Deus o deserto. Deus chegou para te dizer: chegou a hora. Adore, é santa ceia, adore.